Olá você que me assiste, bom dia, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus depois de uma meditação longa pela manhã, oração, graças a Deus. Na presença de Deus pedimos uma palavra e Deus nos deu. E este é o título. Eu gosto muito de títulos complexos e este é mais um título complexo. E o título é Como conseguirei entender a mente de Deus? Como conseguirei entender a mente de Deus? Que assunto complexo este. Mas nós vamos meditar nele no nome de Jesus. E vamos orar primeiro. Depois leremos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado. Obrigado por esta manhã. Eu e esta pessoa que ora comigo agora, estamos felizes. Felizes, ó Deus, porque temos lutas, temos batalhas, mas mais do que isso, temos a confiança no Senhor. Podemos ter enfermidade, mas temos a confiança de que o Senhor é o Deus que cura, o Deus que sara. Podemos saber que o obstáculo é muito grande, que as montanhas são grandiosas, que os problemas, ó Deus, são assustadores, mas sabemos que o Senhor é o Deus da provisão. O Deus que abençoa, o Deus que guarda, o Deus que nos comprou com o sangue de Jesus. E por ter nos comprado, agora nós somos propriedades exclusivas do Senhor. E é responsabilidade do Senhor, desejo, prazer do Senhor, cuidar das nossas vidas. Então, nós atribuímos ao Senhor a honra e a glória. E, ó Deus, cada dia mais, dizemos ao Senhor de todo o coração, alma e espírito, que somos do Senhor e pedimos a bênção do Senhor e a direção do Senhor para este dia, para nós e para os nossos familiares. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Orei com você, agora vou ler a palavra de Deus também para você, não com você, que talvez você não tenha sua Bíblia aberta, deveria, né? Se você quiser seguir, mas vamos ler a palavra de Deus. E todas as vezes que você assistir o vídeo, se você quiser abrir a palavra, vai ser muito bom para você conferir, né, a palavra de Deus, né, o que falamos dentro da palavra de Deus. Vamos ler então? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, com este título: Como conseguirei entender a mente de Deus? Assunto complexo. Nós vamos falar disso agora. Versículo 1 do capítulo 16 diz: E o Senhor disse a Samuel. Então, isso quer dizer que o Senhor falou, voltou a falar com Samuel. Depois de um tempinho, calado com Samuel, observando Samuel, Deus então fala com Samuel e disse: Por quê? Ou por quanto tempo lamentarás por Saul? Na outra linguagem diz: por quanto tempo terás pena de Saul? Ao veres que eu o rejeitei o seu reinado sobre Israel? Ou por quanto tempo, Samuel, terás pena de Saul? Ficará com esse sentimento triste, porque eu rejeitei a Saul como rei de Israel? Enche o teu chifre. Samuel tinha um chifre de carneiro e esta é a ordem de Deus. Enche o teu chifre de azeite e vai. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, o Jessé lá em Belém. Pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. Isso Deus já fez. Antes ele diz que iria buscar, mas quando Saul perde o reino, ele diz que já encontrou. E agora ele diz a Jessé: já providenciei entre os seus filhos um rei para Israel. E Samuel disse, então Samuel questiona Deus: como poderei ir? Se Saul ouvir disto, ele me matará. Samuel temeu a fúria de Saul.
Saul não queria perder o reino para nada. Tanto que o título da mensagem passada é Me ajude, ou me ajuda a fingir que Deus ainda me aprova. E Samuel ajudou Saul a fingir isso diante do povo. Samuel não declarou ao povo que Saul deixara de ser rei diante de Deus. E então, quando ele questiona a Deus, como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. E o Senhor disse a Samuel, toma contigo uma novilha e diz, vim para sacrificar ao Senhor, que era uma verdade. Ele iria para sacrificar ao Senhor. Versículo 3, e chama Jessé para o sacrifício e te mostrarei o que haverás de fazer. E tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. Parece que aí há uma complicação muito grande. Samuel, temendo, não podia entender como Deus requerera isto dele agora. Agora que Samuel sabe que Saul não abriria mão do reinado, que se Saul quis fingir para o povo que estava tudo bem, ao ponto de Saul ter entregue a ele, quando ele pediu a Agag para que Agag fora morto. E Samuel fez, coisa que Saul deveria ter feito. Agora Samuel sabe que Saul é um homem capaz de qualquer coisa pelo reino, para não perder a sua postura. Saul agora estava soberbo, Saul agora estava orgulhoso de ser rei, ele gostou desta coisa de ser rei. Mas o nosso título é Como entender, ou como conseguirei entender a mente de Deus? Parece complicado isso aí. Eu estive visitando sábado passado ao mestre, doutor, pastor Abraão de Almeida, o que me ungiu, graças a Deus, ao ministério. E ele é meu professor, ele é meu líder, ele é o homem que eu admiro, ele é o homem que eu sento aos pés dele para aprender. E não só eu, mas muitos deveriam fazer isso, muitos pastores que hoje o desprezam, ou que simplesmente, de vez em quando, mandam uma palavra para ele de felicidade, isso ou daquilo, deveriam estar aos pés dele aprendendo, porque ele é o mestre que Deus colocou entre nós para nos ajudar. E eu estive com ele sábado tomando aquele bom café, reunido ali depois aproximadamente umas 4 horas e um pouquinho com ele, sentado numa mesa aprendendo ali e desfrutando da palavra de Deus. Deslizamos dentro da Bíblia, de Moisés até o apóstolo Paulo, e ele deu uma pincelada também no Apocalipse. Pude fazer perguntas para ele, que eu não faço para qualquer uma, porque qualquer um não vai saber responder. Mas eu guardei uma pergunta para ele. Mas o pastor Abraão de Almeida falou de algo interessante. O que Deus faz e por que Deus faz? E Deus faz como às vezes nós não concordamos. Às vezes, no nossa sensatez humana, isso estou dizendo eu agora, ele não disse isso, nós reprovamos, nós não aceitamos, nós não entendemos, mas Deus faz, porque Ele é Deus. Falamos tantos assuntos lindos, falamos sobre a presença do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, a presença de Jesus, o Filho, na vida da pessoa, e a presença de Deus, o amor, na vida da pessoa. E como isso acontece? Como foi bom desfrutar dos ensinamentos do pastor Abraão de Almeida e de lembrar que o livro dele, o Tabernáculo, é o caminho certo, correto, para trilhar nele, para pregar um evangelho com autenticidade e com verdades de Deus. Se você não tem esse livro, procura ter de pastor Abraão de Almeida, o Tabernáculo. Ele tem também
o tabernáculo e a igreja, que vai te ajudar muito. Mas, voltando ao assunto, eu estou feliz, com essa cara de feliz, porque saí de lá abençoado, né? Depois que ele orou, nos abençoando melhor ainda. Eu saí de lá feliz e já quero voltar. Como conseguirei entender a mente de Deus? Você, às vezes, vai perceber que Deus parece que anda na contramão. Parece que os caminhos de Deus são diferentes, muito diferentes dos nossos. E quando usamos a nossa sensatez humana, a nossa mente humana, nós não aceitamos com facilidade o que Deus faz. E coisas que Deus permite, é difícil aceitar. Como conseguirei entender a mente de Deus? Quando você observa, Deus chama um Jacó lá, vamos trilhar só alguns pedaços. Deus chama um Jacó, que era um irmão, um filho caseiro ali, irmão de Esaú, que era o valente, o guerreiro. Mas Jacó era mais caseiro, mais ali ligado à mãe. E Deus chama este homem para fazer diferença na terra, para cumprir uma promessa que Deus fizera a Abraão, que também era um idólatra, que saiu de um lugar estranho para ir para onde Deus iria lhe mostrar. E então, Deus faz promessa a Abraão, e essa promessa estende a Jacó, e Jacó então tem um filho chamado José, que também era um caseiro, era um mais de ficar ali ligado ao pai, só fazia mandados às vezes, cuidava de vez em quando das ovelhas, mas era um menino obediente ao pai, ficava ali. E este José, que era amado de Jacó, é vendido, tornado-se escravo, e de repente Deus o faz governador do melhor país do mundo da época, o Egito. Como pode ser isso? Como a mente de Deus trabalha assim? E desse José, que depois disso o povo se torna escravo do Egito, Deus chama o Moisés, que é fugitivo, que sai da terra, que ao voltar não era muito bem aceito, ele mesmo sabia que não ia ser bem aceito. E então Deus chama este Moisés, que tira o povo do Egito com Arão, que atravessa o Mar Vermelho, que não entra na terra prometida, mas que deixa Josué delegado por Deus também para levar o povo a atravessar o Jordão, e que depois, mais tarde, entre guerra, sofrimento, Deus chama um tal Gideão, que era da menor tribo e ainda o menor da casa do pai dele, para libertar o povo. Nem ele entendia isso, mas Deus o chama. Como entender a mente, os caminhos de Deus? E depois disso, Deus chama, depois que os seus 70 filhos são mortos por um filho com uma concubina, chamada Abimeleque, Deus chama um tal Jotão, que era um outro filho dele, quase sem história, que levanta uma grande profecia e fala de grandes destruições. E depois desaparece este Jotão, mas entrega a grande profecia e tudo o que ele falou se cumpriu. Como entender a mente de Deus usando tais pessoas? Depois vemos aí o que acontece com a tribo de Benjamim, que alguns matam lá a Belemita, e acontece que Deus levanta dessa mesma tribo, que nem deveria existir talvez, um rei chamado Saul, que era um caçador de jumentas. Não era o doutor da época, não era o mais sábio da época, não era o mais preparado da época, e Deus tira de trás das jumentas um homem e manda Samuel, que também era um efraimita. Samuel, que era um sujeito que talvez nem deveria nascer, se não fosse uma mulher que se jogasse aos pés do Senhor, pedindo: tenha misericórdia de mim e dá-me um filho, para que eu lance de mim esta maldição, esta afronta, depois eu te devolvo. E ali estava Samuel. Samuel, que não era da tribo de Levi, ele era efraimita, mas vai para lá, para o tabernáculo, e começa ali a aprender como proceder como sacerdote.
e sustenta a lâmpada de Deus acesa para que ela não se apague. E então este mesmo Samuel unge da tribo de Benjamim, a menor família da tribo, um caçador de jumentas. Deus o manda ungir a rei. Como entender? Deus trata com esse homem, Deus abençoa este homem chamado Saul. Deus o enche do Espírito Santo, Deus o faz profetizar, andar com os profetas, Deus dá a ele vitórias. Dá para ele um filho maravilhoso chamado Jonathan, guerreiro, valente. E esse homem perverte mais tarde, mas Deus o tirara de trás das jumentas. Deus não procurou um grande sacerdote lá para fazer dele rei ou líder. Deus procura um homem atrás das jumentas e diz a Samuel: este é o homem. Samuel não teve muita dificuldade, porque o homem era belo e alto. Mas agora nós vemos aí, no que lemos, um profeta. Depois de ver Deus rejeitando este rei, o profeta então cai num sentimento profundo de pena, de dó. Ah, coitado de Saul. E se alguém fosse usar a linguagem hoje, diria: Samuel estava depressivo, porque Saul fora rejeitado por Deus. E Deus permitiu, por algum tempo, que Samuel ficasse assim. Mas depois que Samuel talvez tivesse pensado que já estava aposentado como profeta, esta mente desse Deus que nós não conseguimos entender, de Samuel: até quando você vai ficar com pena de Saul? Samuel, Saul perdeu o reinado dele, eu o rejeitei, mas o teu ministério profético não. Samuel, você é o meu profeta para ungir um rei messiânico. Saul fez tudo errado. Meu plano possivelmente estava em Saul, Samuel, mas ele não fez exatamente como deveria ter feito. Saul errou em algumas áreas que não podia errar, Samuel. Mas pega o chifre, aquele chifre que se usa para colocar o azeite de ungir sacerdote, de ungir utensílios do tabernáculo, de ungir reis. Pega este azeite, coloca neste chifre e vai lá em Belém. E vai lá na casa de Jessé, porque eu já escolhi um dos seus filhos para ser o próximo rei de Israel. Mas o profeta que tinha pena agora tem medo. E nem pensa que Deus é maior do que Saul. Imediatamente ele diz: mas Senhor, como eu irei? Saul, descobrindo isso, ele irá me matar. Nesta hora, temeu Samuel pela ira, pela fúria de Saul. Mas o que estaria Saul fazendo para Samuel temer tanto? Disso não sabemos, mas Samuel temeu. E Deus, tão maravilhoso, diz: Samuel, pega a novilha e o teu assunto é: eu vou para sacrificar ao Senhor. E Samuel então resolve obedecer, porque Deus falara com ele. O próximo rei, Samuel, quem vai ungir é você. Saul perdeu o ministério, mas você não. Você é o meu profeta, você é o meu ungido, você é o que eu separei para determinar quem irá reinar no lugar de Saul. Este assunto nós vamos seguir amanhã com outro lado complicado, porque os caminhos de Deus são complicados para nossa mente normal entender. Precisa penetrar com muita intimidade diante de Deus, nos segredos de Deus, na presença de Deus, para descobrirmos como funciona uma mente
do único Deus verdadeiro e poderoso que parece trabalhar sempre na nossa contramão. O que nós mais aprovaríamos não é o que Deus aprova. Se nós formos eleger alguém, procuramos um doutor, um grande, um sábio, mas na história da humanidade, Deus sempre tira lá do mais simples, do mais humilde. Onde foi que nasceu o teu Senhor e o teu Salvador? Não veio de um lar tradicional. O Espírito Santo de Deus falou foi com a virgem, que ainda nem era casada, tinha compromisso de casamento. O anjo vai e fala com ela. Onde foi que nasceu o teu Senhor? Lá numa manjedoura, no meio de um pasto. Não foi num hotel 5 estrelas. Não foi num palácio. Mas como entender isso? Como entender a mente de Deus? Temos e falamos sobre ele também, o pastor Abraão de Almeida e eu, de um sujeito que era desta tribo de Benjamim, que era fariseu dos fariseus, hebreu dos hebreus, da linhagem de Abraão. Foi doutrinado, foi doutor em leis, doutor da Torá, chamado Saulo. E Deus pega esse sujeito todo estragado, fazendo as coisas, pensando que estava fazendo para agradar a Deus de forma correta. E Deus permite, e Deus coloca Jesus para cruzar o caminho dele. E ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, sem entender, buscando sempre entender a mente de Deus, as leis de Deus, ele não entende a pergunta de Jesus. Ele diz: mas quem é o Senhor para dizer que eu te persigo? Que eu estou te perseguindo? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele estava realmente perseguindo o cristianismo, aqueles que Jesus enviou, que Jesus separou. Ele disse: Saulo, você está me perseguindo. Mas ele, a mente deste Jesus que é Deus, resolve mudar a história e mudar a vida desse Saulo para Paulo, para ao invés de ser perseguidor, ser um sofredor, por amor ao nome dele. E este mesmo Paulo, doutor da Torá, que agora é um cristão, ele escreve em Romanos 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.